O Livro dos Espíritos. Allan Kardec. Da vida espírita. Recordação da existência corpórea. Pergunta número 309. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Como veste desconfortável que o incomodava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Pergunta número 309A. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. Pergunta número 310. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado donde considere as coisas terrenas. Pergunta número 311. O respeito que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou, mas o que o atrai é o pensamento destas pessoas e não aqueles objetos. Pergunta número 312. E a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? Frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Pergunta número 313. Ao deixar a Terra, o homem que nela foi feliz sente falta dos prazeres que teve? Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura, qual a deles, e que espiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Exatamente como sucede ao homem que, na idade da madureza, nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância. Pergunta número 314. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os levem adiante. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Pergunta número 315. E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? De acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista, e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. Pergunta número 316. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Pergunta número 317. Após a morte, os espíritos conservam o amor da pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito em razão do grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada não fazem geralmente na Terra senão estadas de curta duração. Tudo o que aqui se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, as coisas às quais os homens atribuem mais importância são tão pueris aos seus olhos, que eles encontram aqui poucos atrativos, a menos que sejam aqui chamados para concorrer ao progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem média permanecem aqui com mais frequência, apesar de considerarem as coisas de um ponto de vista mais elevado do que quando estavam vivos. Os espíritos vulgares são de alguma forma sedentários aqui e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Eles conservaram com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham sob seu envoltório corpóreo.
Eles se intrometem em nossas reuniões, nossos negócios, nossas diversões, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo seu caráter. Não podendo satisfazer suas paixões, eles gozam com aqueles que a elas se entregam e os excitam a isso. Entre eles, há os que são mais sérios, que veem e observam para se instruir e aperfeiçoar-se. Pergunta número 318. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Muito, sofrem grandes modificações, à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Pergunta número 319. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Isso é apenas o efeito do momento e da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando perfeitamente da sua condição à medida que lhe volta a lembrança do passado e a impressão da vida terrena se lhe apaga.